Você já se perguntou se o dilúvio realmente foi apenas uma chuva? E se o que a Bíblia descreve como o maior juízo da história humana for, na verdade, uma revelação escondida sobre o tempo do fim? Há segredos nas águas do dilúvio que poucos ousaram investigar. E o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como enxerga a justiça e a misericórdia de Deus. Antes de uma gota cair do céu, o mundo de Noé estava imerso em algo muito mais sombrio que a simples maldade humana. As Escrituras dizem que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Mas essa frase carrega um peso que vai além da violência física. Os antigos escritos hebraicos descrevem uma geração misturada, onde homens e anjos haviam cruzado limites que o próprio Criador estabelecera. Era o tempo dos Nefilins, os gigantes que nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Uma geração híbrida, corrompida em essência e não apenas em conduta. Esse detalhe, frequentemente ignorado, é o primeiro segredo do dilúvio. Deus não apenas julgou um povo violento, ele purificou a própria linhagem humana. O sangue da humanidade estava contaminado. O mal não era apenas moral, era genético, espiritual, e Noé foi escolhido porque era íntegro em suas gerações. Uma frase que, traduzida literalmente, significa que ele era puro em sua descendência, preservado da corrupção dos anjos caídos. Mas como chegamos a esse ponto? A tradição judaica, no livro de Enoque, explica que 200 anjos desceram ao monte Hermon e ensinaram aos homens segredos proibidos: feitiçaria, metalurgia, manipulação genética, astronomia mística. O mundo se tornou um laboratório de rebelião. O que era divino foi profanado. O que era puro foi contaminado. Enquanto o caos se espalhava, o céu ficou em silêncio. Por gerações, Deus observou a humanidade se perder. E então, ele encontrou um homem simples, de coração sincero, que caminhava com ele enquanto todos se afastavam. Seu nome era Noé. Imagine a cena, o mundo inteiro zombando, se exaltando, construindo impérios sobre ruínas morais, enquanto Noé construía algo que ninguém compreendia. Uma arca, num tempo em que nunca havia chovido. O céu ainda estava limpo. As pessoas riam. Mas o som da madeira sendo cortada era o eco da paciência de Deus prestes a se esgotar. Por 120 anos, Noé pregou. 100 anos antes do primeiro trovão, a misericórdia ainda estava aberta. Ele falava, alertava, suplicava. E aqui vem o segundo segredo do dilúvio. A destruição não começou quando as águas caíram. Começou quando o povo ignorou a voz do aviso. Deus nunca julga sem antes avisar. Mas o que a maioria não percebe é que o dilúvio não foi apenas sobre destruição. Foi um ato de reinício cósmico. O firmamento, o mesmo que separou as águas no princípio da criação, se abriu em juízo. O que Deus havia dividido agora se fundia novamente. O céu se uniu à terra e a própria estrutura do mundo colapsou. Noé não apenas entrou numa arca, ele atravessou uma transição entre eras. Enquanto todos viam um barco, Deus via uma nova criação flutuando sobre o caos, assim como no princípio do Gênesis. As águas cobriam tudo, mas nelas também nascia uma promessa. Um arco-íris ainda não existia, mas Deus já estava planejando um pacto. A primeira gota de chuva caiu, e naquele instante o mundo antigo deixou de existir. Pense nisso. Bilhões de pessoas, impérios, cidades, cultura, tudo apagado em 40 dias e 40 noites. Não por capricho divino, mas por justiça e regeneração. O Criador não destruiu por ódio, mas para salvar o que ainda podia ser salvo. E é aqui que surge uma das perguntas mais perturbadoras da história bíblica. Se Deus é amor, por que permitir um juízo tão severo? A resposta está nas próprias águas.
O dilúvio foi o reflexo da alma humana. A corrupção que começou no coração dos homens desceu do céu como espelho. As águas que caíram do alto simbolizam as lágrimas do próprio Deus pela humanidade que escolheu o mal. Noé não estava apenas sobrevivendo. Ele estava participando de uma restauração divina. Enquanto o mundo gritava, Deus escrevia uma nova história, com o som da chuva, como trilha sonora da misericórdia e da dor. Mas há um detalhe que quase ninguém fala. A Arca de Noé não era apenas um barco. Era uma sombra profética de Cristo. 3 níveis, uma única porta, coberta de betume, uma substância que sela contra a morte. Assim como a cruz seria a porta única para a salvação, a arca também tinha uma só entrada. E quando Deus a fechou, o destino do mundo foi selado. E o Senhor fechou a porta. Essas palavras são tão poderosas quanto qualquer trovão. Não foi Noé quem decidiu quem entrava. Foi Deus. O tempo da graça terminou e o tempo do juízo começou. Mas aqui está o terceiro segredo. Deus nunca fecha uma porta sem abrir um novo horizonte. Enquanto o mundo morria, algo novo se formava nas águas. A arca balançava, mas não afundava. E mesmo no escuro, Deus estava ali. Durante 40 dias e 40 noites, o som da tempestade era ensurdecedor. Noé não via o céu, não via a terra, apenas água. E ainda assim, ele esperava. A fé verdadeira não é enxergar o arco-íris, é confiar quando tudo o que se vê são nuvens. E talvez esse seja o maior segredo do dilúvio. Não é uma história de destruição, mas de confiança. Enquanto o mundo perecia, um homem e sua família descansavam dentro da promessa. A mesma chuva que julgava também sustentava. As águas que afogavam os ímpios carregavam os justos. E quando o último trovão cessou e o silêncio voltou à terra, Noé abriu a janela e deixou uma pomba voar. A pomba, símbolo do Espírito Santo, buscava um novo lar. E quando ela voltou com um ramo de oliveira, o céu sorriu. A ira havia passado. A vida recomeçava. Deus então fez uma aliança e o arco surgiu nas nuvens. Mas o arco-íris não era apenas um símbolo de paz. Era um lembrete. Nunca mais as águas cobririam a terra, mas um dia o fogo purificaria o mundo novamente. O dilúvio não foi o fim. Foi um prenúncio. E cada vez que o arco aparece no céu, ele lembra à humanidade que Deus cumpre suas promessas, tanto as de juízo quanto as de misericórdia. E se eu te dissesse que Jesus comparou os últimos dias da humanidade aos dias de Noé? Ora, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam. Será que estamos novamente nesse ponto? Será que o mundo, distraído com o progresso, está prestes a ouvir o som distante de um trovão espiritual? A arca hoje não é feita de madeira, é feita de fé. E enquanto muitos ainda zombam, Deus ainda está chamando. Entra, antes que a porta se feche novamente. Imagine um mundo sem chuva. O céu era transparente, o solo fértil, e uma névoa subia da terra para regar o jardim. Mas por trás dessa aparente paz, algo invisível já se movia. O mal crescendo como uma semente oculta sob o solo. E quanto mais esqueciam, mais longe se afastavam da presença que sustentava o mundo. Até que o próprio Criador disse: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carne." Essas palavras selaram uma contagem regressiva espiritual. O relógio da humanidade havia começado a marcar os últimos dias. Mas o que havia de tão grave naquela geração para merecer o juízo das águas? Era uma corrupção que misturava o sagrado e o profano, o espiritual e o humano. Os antigos registros hebraicos e o livro de Enoque descrevem um tempo em que os anjos caídos ensinaram aos homens segredos proibidos, e esses segredos alteraram a criação.
Homens começaram a forjar armas, a manipular metais, a moldar o que antes era puro. O conhecimento, que deveria elevar o homem, tornou-se instrumento de perdição. O mundo se enzer, mas perdeu a santidade. Deus o viu. Noé não era perfeito, mas era justo. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. E essa frase é mais profunda do que parece. Significa que ele compartilhava o ritmo divino, que seus passos estavam alinhados com o céu. E então, um dia, o silêncio se rompeu. Noé, o fim de toda a carne veio perante mim. Faze para ti uma arca. Agora imagine, Deus pede a um homem para construir um navio, no meio de uma planície onde nunca havia chovido. Era o tipo de ordem que desafia a lógica. Enquanto o povo ria, Noé trabalhava. Um projeto celestial em forma de madeira. 3 andares, simbolizando o corpo, a alma e o espírito. Uma só porta representando Cristo, o único caminho para a salvação. Por 100 anos, Noé construiu algo que ninguém compreendia. E esse é o padrão de toda fé genuína. Ela parece loucura até que a promessa se cumpra. Enquanto a arca crescia, crescia também o escárnio. Homens passavam e zombavam. Onde está essa chuva que você tanto fala? Mulheres riam. Você acredita mesmo que o céu vai cair? Mas Noé não respondia. O silêncio dos fiéis muitas vezes é mais poderoso do que o grito dos zombadores. E então algo começou a mudar. O vento soprou diferente, o ar ficou mais denso. Os animais, guiados por instinto divino, começaram a se mover. De todos os cantos da terra, eles vinham, pares, marchando em ordem, obedecendo a um comando inaudível. O homem ignorava, mas a criação percebia. E quando o último animal entrou, a voz ecoou novamente: Entra tu e toda a tua casa na arca. E Noé entrou. O portão rangeu, a luz lá fora começou a escurecer, e o som mais solene da história foi ouvido, e o Senhor fechou a porta. Esse é o ponto sem retorno. Enquanto o mundo seguia festejando, o juízo já havia começado. Deus não destrói de repente. Ele primeiro sela os que pertencem a ele. O fechamento da porta representa o encerramento da graça antes do juízo. E então, o primeiro trovão, o primeiro lampejo, a primeira gota, o som do que nunca havia sido ouvido. A chuva começou, e a cada minuto o riso se transformava em pavor. Os que zombavam agora gritavam, os que duvidavam agora batiam na arca. Mas era tarde demais. A porta que Deus fecha, nenhum homem abre. E aqui está o segundo segredo do dilúvio. A chuva foi apenas o reflexo de uma realidade espiritual, o rompimento entre o céu e a terra. As comportas do firmamento se abriram e as fontes do abismo se quebraram. O juízo veio de cima e de baixo. O céu e a terra se uniram no mesmo clamor. Enquanto as águas subiam, o orgulho humano afundava. As torres, os templos pagãos, as cidades de ouro, tudo se dissolvia. O que os homens construíram com arrogância, o mar reclamava para si. Mas dentro da arca havia silêncio. Lá dentro, o mundo era pequeno, simples, escuro. Mas havia algo que o lado de fora não tinha: esperança. E é assim que a fé funciona. Ela parece limitada por fora, mas é infinita por dentro. A arca flutuava. Dias se tornaram semanas. Sem janela lateral, Noé não via o que acontecia. Apenas ouvia o som das águas batendo nas paredes. E mesmo assim, ele esperava. Esse é o terceiro segredo. A fé verdadeira não é um atalho para escapar da tempestade. É o poder de permanecer dentro dela até que Deus diga basta. A fé não é o fim do medo. É a escolha de confiar em meio a ele. Enquanto o mundo se desfazia, a arca seguia firme, e lá dentro Deus estava presente. A voz que ordenou a construção agora sustentava o barco com o sopro do Espírito. Nenhum só prego se soltou, nem uma tábua se rompeu,
Porque quando Deus é o arquiteto, nada naufraga, e é nesse ponto que o silêncio volta a dominar. A chuva cessa, o som dos ventos morre, o mar, antes furioso, agora se torna um espelho do céu. E sobre ele, uma única embarcação. O mundo antigo havia terminado, mas a história estava apenas começando. O que Noé veria ao abrir aquela janela mudaria para sempre o destino da humanidade e revelaria um mistério que atravessa as eras. Porque o dilúvio não foi apenas um julgamento do passado, foi uma profecia sobre o futuro. E nas próximas partes, o que o Espírito revelou a Noé nas águas mostrará como Deus prepara o mundo para um novo recomeço. E como esse mesmo ciclo se repete, geração após geração, até o fim dos tempos. O som da chuva cessou. As águas que por 40 dias haviam rugido como um exército, agora repousavam como um véu sobre a terra. O mundo inteiro estava submerso. O silêncio era absoluto. Nenhum pássaro, nenhum grito, nenhuma voz. Apenas o som da madeira rangendo ao ritmo lento das ondas. Dentro da arca, Noé esperava. Esperava uma resposta, um sinal, um indício de que o pesadelo havia terminado. Mas o céu estava mudo. E nesse silêncio começa o terceiro grande segredo do dilúvio. Deus às vezes se cala, não porque está ausente, mas porque está agindo no invisível. Quantas vezes você já orou e pareceu não ouvir resposta? Quantas vezes o céu ficou em silêncio e o coração começou a duvidar? Foi assim com Noé. Mesmo o homem que ouviu a voz de Deus teve que suportar o tempo do silêncio divino. E esse tempo é o mais difícil da fé. Durante meses, nada mudou. As águas cobriam os montes, as nuvens impediam a luz do sol. Lá fora, o mundo estava morto. Lá dentro, a vida esperava para recomeçar. E enquanto o silêncio reinava, algo invisível acontecia. As correntes estavam mudando. A Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Noé. Não que ele o tivesse esquecido, mas essa frase marca o início da virada. Quando Deus se lembra, algo começa a se mover no mundo espiritual. As fontes do abismo se fecharam, as janelas do céu se trancaram e um vento soprou sobre as águas. Esse vento, o Ruach, o Espírito de Deus, é o mesmo que pairava sobre o abismo no início da criação. O mesmo sopro que deu forma ao caos, agora começava a reorganizar a terra. A tempestade não havia sido o fim, era apenas o início de um novo princípio. E aqui está o primeiro ponto de virada deste capítulo. O dilúvio é a recriação do Gênesis. Noé, dentro da arca, é como Adão no jardim, o começo de uma nova humanidade. As águas que destruíram agora purificavam. Deus não estava apagando a história, estava escrevendo de novo, com lágrimas e misericórdia. Noé ainda não sabia. Ele não via o que acontecia lá fora, mas a cada dia o vento soprava mais forte, as ondas diminuíam e a esperança voltava a respirar. Mesmo no escuro, Deus estava preparando o recomeço. Então, depois de 150 dias, a arca repousou sobre os montes de Ararat, não sobre a planície, não sobre as águas, sobre uma montanha. E toda vez que Deus quer recomeçar algo, Ele nos leva para o alto. Ararat não era apenas um lugar geográfico, era um símbolo espiritual, o ponto em que a fé toca o céu. Imagine a cena, a arca parada, inclinada sobre uma rocha, cercada por um mar sem fim. Noé sente o barco não mais balançar, mas ainda não ouve Deus. O silêncio permanece, mas o coração começa a entender. A fé não precisa de explicação, ela precisa de constância. Então ele abre a pequena janela no topo da arca. Um feixe de luz entra. O ar, pela primeira vez em meses, tem cheiro de terra, mas nada se vê além do horizonte de águas. Então Noé envia um corvo. O corvo vai e volta, vai e volta. Um mensageiro inquieto, símbolo da alma humana que busca respostas no lugar errado. Mas não há repouso.
Depois, ele envia uma pomba, e a pomba volta sem nada. O tempo passa e ele envia novamente. Dessa vez, a pomba retorna com um ramo de oliveira. Foi o primeiro sinal de vida sobre um mundo que havia morrido. E aqui está o segundo segredo. A pomba não apenas anunciou o fim do dilúvio, ela revelou o coração de Deus. Porque o Espírito Santo é assim. Mesmo quando tudo parece destruído, ele voa sobre o caos em busca de algo que ainda possa florescer. E quando encontra uma folha de esperança, ele traz de volta a notícia. Ainda há vida. O ramo de oliveira é mais do que um símbolo de paz. É o primeiro pacto de misericórdia. Porque mesmo depois do juízo, Deus ainda desejava comunhão. O Criador não se alegra com a destruição, mas com o recomeço. Então, depois de mais 7 dias, Noé solta a pomba pela terceira vez, e ela não volta mais. O Espírito encontrou descanso. O propósito foi cumprido. E Deus, mais uma vez, falou: sai da arca. Essas 3 palavras ecoam como libertação. O mesmo Deus que disse entra, agora diz sai. E isso nos ensina algo profundo. A obediência a Deus exige tanto fé para entrar quanto coragem para sair. Entrar na arca foi difícil, mas sair exigia ainda mais confiança. Porque lá fora não havia mais nada. Nenhum campo, nenhuma cidade, nenhuma lembrança. Era um novo mundo, virgem e silencioso. Noé pisa na terra molhada. A brisa fria o toca. O chão, ainda úmido, tem o cheiro do recomeço. O primeiro passo é de reverência. Ele não corre, não constrói, ele adora. A primeira coisa que Noé faz fora da arca é erguer um altar. E esse é o terceiro segredo do dilúvio. Toda nova estação deve começar com um altar, não com um plano. Antes de reconstruir, é preciso reconhecer. Antes de recomeçar, é preciso agradecer. Enquanto a fumaça da oferta sobe, o coração de Deus se move. O texto sagrado diz: e o Senhor cheirou o suave cheiro. Esse é um dos momentos mais ternos da Bíblia. O Criador, comovido pela adoração do homem que sobreviveu ao caos. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. E para que ninguém jamais duvidasse, ele desenha um sinal no céu. Um arco de luz surge entre as nuvens. O primeiro arco-íris. É uma assinatura divina. Era um gesto de reconciliação. A guerra havia terminado. A justiça de Deus, vermelho, equilibrada pela graça, azul. Mas há algo que quase ninguém percebe. E é assim que Deus revela sua glória, na mistura da dor e da esperança. Noé olha para o céu e entende. Deus não destruiu o mundo para puni-lo, ele o purificou para recomeçar. O homem volta a ter domínio sobre os animais. Ainda dorme no coração humano, porque mesmo após o arco-íris, o pecado não foi extinto. E nas gerações seguintes, essa semente voltaria a germinar. Não nas águas, mas nas intenções. O dilúvio havia terminado. E é isso que veremos no próximo capítulo, quando o arco da aliança se torna o pano de fundo de uma nova rebelião, e o espírito de Babel começa a surgir entre as cinzas do mundo recém-purificado. O arco-íris ainda brilhava no céu, e Noé olhava para ele em silêncio. Era o sinal visível de um pacto invisível. Deus havia restaurado a terra, e o ar ainda carregava o perfume da chuva e da madeira. O mundo estava limpo, refeito, silencioso. Mas, assim como as águas haviam se dissipado, também a lembrança do juízo começou a se apagar no coração humano. A promessa de Deus era clara: nunca mais o dilúvio viria. Mas o homem, incapaz de permanecer na humildade, começaria outra vez o mesmo ciclo. E esse é o segredo que poucos percebem. A história da humanidade não é uma linha reta, é um círculo. O mesmo orgulho que afundou o mundo antes sempre retorna com outro nome. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, agora povoavam a nova terra. A família crescia, as gerações se multiplicavam, e as planícies férteis voltaram a florescer.
tudo parecia em paz. Mas dentro do coração de Cam, algo sombrio germinava. O mesmo espírito de rebelião que começou em Lúcifer ainda vivia ali, silencioso, esperando uma brecha. A Bíblia diz que certo dia Noé plantou uma vinha. O fruto, antes símbolo de celebração, se tornou um teste. Noé bebeu do vinho, embriagou-se e adormeceu em sua tenda. Cam entrou, viu a nudez do pai e zombou. Enquanto Sem e Jafé, em reverência, cobriram o corpo do patriarca sem olhar. E aqui está o primeiro gancho deste capítulo. O juízo do dilúvio acabou, mas o verdadeiro teste de caráter começou. O homem pode sobreviver à destruição das águas, mas não sobrevive à corrupção do coração. Cam não cometeu apenas um ato de desrespeito. Ele revelou uma natureza espiritual. O mesmo desprezo pela autoridade divina que destruiu o mundo antigo, agora se manifestava dentro da própria família que Deus havia preservado. Noé desperta, e quando entende o que aconteceu, pronuncia uma profecia. Maldito seja Canaã, servo dos servos será aos seus irmãos. Essas palavras ecoam como uma sentença profética sobre uma linhagem inteira. E é dessa raiz que, gerações depois, surgirá um homem chamado Nimrod, o fundador de Babilônia. O nome Nimrod significa aquele que se rebela. E esse é o ponto em que a história do dilúvio se conecta com a história de Babel. Porque enquanto Deus constrói altares, o homem constrói torres. Enquanto o Criador estende o arco da promessa, o homem ergue monumentos de orgulho. As planícies de Sinear, onde hoje é o Iraque, tornaram-se o novo palco da história. Ali, sob o sol ardente, milhares de homens começaram a erguer a Torre de Babel. Mas essa não era uma simples construção. Era uma tentativa de criar um novo tipo de céu. O homem queria unir o espiritual e o terreno por suas próprias mãos. O mesmo pecado dos anjos caídos antes do dilúvio voltava, agora disfarçado de arquitetura. Nimrod não queria apenas uma torre. Ele queria um sistema, um reino sem Deus. E é aqui que está o segundo segredo. Babel é o dilúvio invertido. Antes, Deus uniu o céu e a terra para purificar. Agora, o homem tenta unir o céu e a terra para dominar. O primeiro foi um juízo, o segundo, uma rebelião. Os tijolos queimados substituíram as pedras. O betume substituiu o altar. E a fumaça das fornalhas subia como uma oração invertida. O homem não queria mais depender do Criador, queria ser o Criador. Façamos para nós um nome, disseram, mas todo nome que nasce da vaidade termina em confusão. E assim, enquanto a torre crescia, o céu observava. O mesmo Deus que abriu as comportas no dilúvio, agora desceu para ver a obra dos homens. E é aqui que o texto bíblico revela algo profundo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus não precisou descer porque não via. Ele desceu porque se importa. A diferença entre o dilúvio e Babel é que, desta vez, Deus não destruiu. Ele confundiu. A mesma palavra que antes ordenara haja luz, agora produziu desordem. De um só idioma surgiram muitos. De uma só voz nasceu o ruído. O orgulho que buscava unidade forçada se fragmentou. O que as águas não destruíram, a confusão dispersou. E assim, Deus quebrou o império do orgulho sem usar uma gota d'água. Porque quando o homem insiste em subir por conta própria, Deus o ensina a descer. E aqui surge o terceiro segredo deste capítulo. Babel não é apenas um evento, é um espírito. Ele volta em cada geração. Ele veste novas roupas, fala novas línguas, usa novas torres, mas é o mesmo desejo antigo, ser como Deus. E o mesmo Deus que derrubou Babel ainda resiste a todo o coração que se exalta. Depois da confusão das línguas, as tribos se dispersaram. Os povos se espalharam pelos continentes, levando consigo suas crenças, símbolos e lembranças.
E o mais curioso é que, em quase todas as civilizações antigas, existe uma história sobre um grande dilúvio. Babilônios, sumérios, egípcios, gregos, maias, todos falam de águas que destruíram o mundo. Mas há um detalhe que poucos notam. Em cada versão, há sempre um sobrevivente escolhido e uma arca. Coincidência? Ou memória ancestral de um mesmo evento que marcou a humanidade? Talvez o dilúvio não seja apenas um mito, talvez seja a lembrança gravada no DNA da criação. O medo das águas, o respeito pelos céus, a adoração a um Deus que julga e salva. Tudo isso ecoa desde Noé. E é por isso que o símbolo do arco-íris tem tanto poder espiritual. Ele representa a fronteira entre o que Deus prometeu e o que o homem esqueceu. Toda vez que o arco aparece, o céu diz, eu lembro. Mas a terra, muitas vezes, já esqueceu. Hoje, o espírito de Babel ainda se manifesta, não em tijolos e torres, mas em tecnologias e ideologias. O homem continua tentando tocar o céu sem Deus, construir o paraíso sem o Criador. E mais uma vez, o mundo se une, não em fé, mas em rebelião. E se o dilúvio foi o juízo da água, as Escrituras dizem que o próximo será o juízo do fogo. O apóstolo Pedro escreveu, o arco-íris prometeu que não haveria mais águas, mas nunca prometeu que não haveria mais justiça. A arca, a torre, o arco, três símbolos que revelam o mesmo padrão espiritual. Deus purifica, o homem reconstrói o orgulho. Assim como houve uma arca para Noé, há uma nova arca hoje. Cristo. Enquanto o mundo se exalta, ele ainda convida. O dilúvio provou que o pecado tem limite, mas a graça não. Mas por quanto tempo? Essa é a pergunta que paira entre as nuvens e os séculos. Mas também prometeu que um dia voltaria para restaurar tudo. As águas já haviam cessado há muito tempo, mas o som delas ainda ecoava na mente de Noé. O vento sussurrava entre as montanhas de Ararat, e cada sopro parecia lembrar-lhe que o mundo que ele conheceu não existia mais. Tudo havia sido refeito, e, no entanto, algo dentro dele ainda pesava. O juízo passara, mas o vazio era grande demais. O silêncio era o mesmo que paira depois de uma guerra. Nenhum riso, nenhum canto, apenas o barulho distante da água escorrendo das pedras. Noé olhou para o arco no céu, aquele brilho multicolorido que cortava as nuvens ainda úmidas, e entendeu, enfim, que aquilo não era apenas um símbolo. Era a assinatura do próprio Deus sobre a página molhada da história humana. Mas o verdadeiro segredo do dilúvio ainda estava por vir. Porque, se o dilúvio revelou o juízo de Deus, o pós-dilúvio revelaria sua misericórdia. O homem que um dia construiu uma arca, agora construía altares. O mesmo que ouviu trovões, agora ouvia promessas. E a terra, ainda ferida, começava a florescer. Sementes que dormiram sob as águas brotavam, mostrando que a vida sempre encontra um caminho onde a morte tentou reinar. E é aqui que está o primeiro segredo final. Deus nunca encerra uma história no juízo. Ele sempre termina com uma promessa. A arca havia parado nas montanhas, e dali a nova humanidade começou a se espalhar. Mas o coração humano ainda trazia a memória do dilúvio. E a pergunta que ninguém ousava fazer: será que um dia Deus vai destruir o mundo novamente? Os antigos rabinos diziam que o arco-íris era como uma espada virada de cabeça para baixo. Um lembrete de que Deus havia guardado a lâmina da ira. Mas também era um aviso silencioso. A lâmina ainda existe. A diferença é que agora ela está nas mãos da misericórdia. Noé viveu muito tempo depois do dilúvio. Ele viu seus filhos crescerem, os netos se multiplicarem e o mundo voltar a se encher de vozes, canções e comércio. Mas também viu, com olhos tristes, os primeiros sinais de esquecimento. Os altares começaram a desaparecer e as torres começaram a subir.
O mesmo ciclo que trouxe as águas voltava a se repetir. E esse é o segundo segredo. A humanidade esquece mais rápido do que aprende. O homem não foi destruído pela água, foi enganado pela memória curta. Séculos se passaram, e o mundo trocou o medo do dilúvio pela indiferença. O arco, antissímbolo de reverência, se tornou um adorno do céu. E a voz que um dia falou, entra na arca, agora sussurra, lembrem-se. O dilúvio não foi apenas uma catástrofe, foi uma mensagem eterna. As águas lavaram o pecado, mas não o apagaram do coração. O mal não estava mais nas cidades destruídas, mas dentro dos sobreviventes. E foi por isso que Deus planejou um outro tipo de arca. Não de madeira, mas de carne. Não com betume, mas com sangue. Jesus é a arca final. Assim como Noé foi o mediador entre o juízo e a salvação, Cristo é o mediador entre a morte e a vida. A madeira que sustentou a arca é a mesma madeira que sustentou a cruz. E o mesmo Deus que fechou a porta de Noé, um dia abriu o véu do templo. O dilúvio salvou 8 pessoas. A cruz abriu salvação para todos. E aqui está o terceiro segredo, o mais profundo de todos. O dilúvio não fala apenas do passado, mas do futuro. Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que isso significa? Significa que o mundo voltará a ser como era, distraído, corrompido, confiante em si mesmo, zombando dos que esperam o juízo. Noé construiu uma arca enquanto todos riam. Hoje muitos constroem sua fé enquanto o mundo zomba. E da mesma forma que as águas chegaram de repente, o retorno de Cristo virá inesperado. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Essa é a advertência do Evangelho. O juízo virá outra vez, mas de forma diferente. Não com água, mas com fogo. Não para destruir, mas para revelar. O apóstolo Pedro escreveu, pela palavra de Deus, os céus e a terra que agora existem estão guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o mesmo apóstolo também disse, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O arco-íris ainda brilha. É o lembrete de que a misericórdia ainda está em vigor. Mas o tempo da arca está terminando. As tábuas espirituais já estão sendo fechadas, e quando o último justo entrar, o Senhor novamente fechará a porta, e quando isso acontecer, não haverá mais tempo de correr até ela. A fé que salva é a fé que entra antes da chuva. Noé não esperou ver o trovão para obedecer. Ele construiu a arca sob o sol. E é isso que Deus espera de nós. Fé antes da tempestade. Obediência antes do sinal. Confiança antes da resposta. Talvez o maior mistério do dilúvio não seja o quanto choveu, mas o quanto Deus esperou antes de chover. Centenas de anos de paciência, advertências e misericórdia. Mas mesmo assim, a humanidade zombou. E hoje a história parece se repetir. O mundo moderno ri do juízo, como se a graça fosse infinita. Mas a graça tem uma porta, e toda porta se fecha. E é por isso que o Espírito Santo ainda chama, entra na arca. Não uma arca de madeira, mas de fé. Não um abrigo físico, mas espiritual. A arca é Cristo, e enquanto há tempo, há esperança. Você pode ouvir o som da chuva espiritual se aproximando, o trovão distante do juízo ecoando entre as nações. Guerras, catástrofes, divisão, orgulho, confusão, o mesmo cenário de Noé, agora em escala global. O dilúvio físico acabou, mas o espiritual começou, e a única segurança é estar dentro da promessa. Quando Noé entrou na arca, ele não olhou para trás, não discutiu com quem zombava. Ele simplesmente entrou e esperou. E é isso que Deus pede a você hoje.
Não olhe para fora, não olhe para o caos, apenas entre, porque o mesmo Deus que disse entra, também dirá um dia, vem, servo bom e fiel. E quando isso acontecer, as águas do passado se transformarão em rios de glória. A arca se tornará um trono, e a promessa se cumprirá de uma vez por todas. Eis que faço novas todas as coisas. E é aqui que o ciclo se encerra. O mundo começou com um jardim, foi purificado por um dilúvio e terminará com um novo céu e uma nova terra. A história da água é a história da graça, fluida, forte, purificadora, e todo aquele que estiver em Cristo jamais se afogará. Então, se essa palavra tocou o seu coração, não ignore o chamado. Deixe Deus fechar a porta da sua arca, não por medo, mas por fé. O tempo é curto, mas a promessa é eterna. E o arco-íris, lá no alto, ainda brilha como testemunha de que o amor de Deus sempre vence o juízo. Porque o mesmo Deus que julgou com águas voltará, não para destruir, mas para reinar. E todo olho verá. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero entrar na arca. E compartilhe este vídeo para que outros também encontrem o caminho da salvação. Inscreva-se no canal Contos do Reino e continue conosco nas próximas revelações, porque há segredos na Bíblia que o tempo tentou esconder, mas o Espírito está pronto para revelar.